Opa, vamos lá, pessoal. O que é um Expert Advisor? É mais conhecido como um robô, é um software desenvolvido para a linguagem Metacodes. O que é um robô? O robô é uma estratégia que foi automatizada. Como assim? Vamos supor que você tem uma estratégia que você opera manual. Vamos dar um exemplo aí da banda de bowling. Vamos supor que se ele romper a banda de bowling e pegar na resistência, você abre uma ordem de venda. E se ele bater lá no suporte da banda de bowling, você abre uma ordem de compra. E você trabalha das 8 às 10 da manhã, todo dia, de segunda a sexta-feira. Você liga teu computador, espera o candle bater na banda de bowling da resistência do suporte e faz suas entradas. Pô, isso consome teu tempo e dá trabalho, você tem que ficar toda hora na frente do computador. Mas você pode automatizar isso, entendeu? Você pode criar um robô que assim que triscar, romper as bandas de bowling, ele vai dar a sua entrada, tanto de ordem de compra como ordem de venda. Ainda você pode programar o robô para dar a entrada das 8 às 10 automaticamente, pode fazer ele trabalhar em todos os dias da semana, ou então você escolhe de segunda a quinta-feira. O legal, você pode colocar uma trava de lucro também. Pô, bati 1% de lucro no dia, eu quero que o meu robô pare de fazer a operação. Pô, o meu prejuízo máximo que eu posso ter é 10 dólares ao dia. Bateu 10 dólares de prejuízo, eu quero que ele feche. Ou você pode configurar em porcentagem também, ou em pips também. Então você pode ter várias configurações no robô que pode te ajudar, entendeu? Isso vai economizar seu tempo. Quais são as vantagens? Como eu já havia falado, economia de tempo, você não precisa ficar 24 horas na frente do computador, o teu robô faz tudo isso. Entradas no momento certo, tá bom? A gente não vai estar na frente do computador esperando aquele momento, às vezes a gente pode ficar nervoso, acabar não dando entrada no momento certo, por achar que não é o momento certo, entendeu? O robô não tem esse sentimento, ele vai dar a entrada, bateu ali na configuração que você configurou, ele vai dar a entrada. Tudo automático, você não vai precisar fazer nada, ele faz tudo automático. Existem alguns robôs que são semi-automáticos, entendeu? Eles dão alguns avisos, você confirma ou não. E o legal é o psicológico. Tem pessoas que têm estratégias muito boas, porém na hora de operar manualmente eles ficam muito nervosos. Quando vai dar entrada, acha que a entrada não está certo, ou então deu a entrada, ele fecha a operação antes de chegar no take profit. É porque o psicológico abala. Então no robô você não tem isso, deixa ele lá e esquece. Eu vou explicar algumas configurações de robôs que é necessário ter, que a maioria dos robôs tem. Stop loss, sua definição de perda, para você não perder mais do que você pode. Então você pode configurar o stop loss. Lembrando, alguns robôs trabalham com stop loss e outros robôs não trabalham, porque faz parte da estratégia. Existem robôs que trabalham com reversão, então ele não usa stop loss. Mas é necessário que você tenha pelo menos um assistente ou então outra configuração no robô que seja um stop loss, como o quê? Uma meta de perda. Como seria isso? Ele não tem stop loss por pips, mas ele tem lá, se chegar a 100 dólares negativos de ordens abertas, ele fecha todas as operações, ou então de ordens que já foram fechadas, ele trava o robô e não faz mais operação. Isso é muito importante que você tenha. Trabalhar com o robô sem stop loss total é muito arriscado, porque você pode deixar teu robô trabalhando no dia e quando acordar no outro dia para verificar seu robô, sua banca está zerada, entendeu? Então é importante que tenha algum tipo de stop loss para proteger seu lucro e suas perdas. Martingale. Alguns robôs operam com martingale e outros não. Eu vou falar a vantagem e a desvantagem. Qual é a vantagem do martingale? Vamos supor que você tem... Ele é muito usado em opções binárias. Se você perde uma operação, a sua próxima operação ele vai entrar com o dobro. Ou então com a configuração que você colocou no lote exponencial, entendeu? O legal do martingale é que existe muitos robôs que usam e que dão muito lucro. A gente mesmo tem alguns robôs que trabalham com martingale, praticamente todos têm essa opção de você habilitar ou não habilitar o martingale. E vamos lá, temos uma FXBook com uma conta que tem quase 200% de lucro, rebaixamento de 20%. Temos uma que está com 400% de lucro, rebaixamento de 50%. E temos uma que está com 110% de lucro, rebaixamento de 30%, entendeu? Então dá para trabalhar assim com martingale com segurança, desde que você também tenha travas no martingale. Quais são essas travas? Você possa configurar o lote exponencial. O que é o lote exponencial? É o valor que vai ser multiplicado da próxima ordem. Vamos supor, se você usar um lote exponencial de 2, ele vai abrir 0.01, 0.02 e 0.04, sempre dobrando. Se você colocar um lote exponencial um pouco menor, de 1.7 e 1.5, ele vai abrir 0.01, 0.02 e 0.03. Não necessariamente ele vai dobrando. Isso dá mais margem para o seu robô trabalhar. Outra coisa que é interessante ter na configuração do martingale é o máximo de martingale. Pô, eu quero que o meu robô, isso a gente tem nos nossos robôs,
abra no máximo 3 martingale. Deu 3 martingale, ele vai reiniciar, ele não vai abrir mais martingale. Aí você pode ter configurações que ele fecha todas as operações, ou então ele reinicia, volta para o lote inicial, entendeu? Isso é muito importante também que tenha no robô. A desvantagem, como eu já falei, é que se você tiver uma banca pequena, ou então até com uma banca alta e não tiver um controle de martingale, ele vai abrindo, vai dobrando, de repente ele abre um lote alto aí e tua conta não aguenta. Dá uma oscilação, tua conta vai quebrar, entendeu? Por isso é muito importante que tenha algumas travas de segurança. Essa é uma função perigosa, porém é uma função que dá muito, mas muito dinheiro mesmo. O drawdown, mais conhecido como DD, é o rebaixamento máximo que teve na conta. Então antes de você comprar um robô, é muito bom você verificar qual é o máximo drawdown. Não adianta nada você ter um robô lá que tem 30% de lucro e 30% de rebaixamento. Se você verificar, o rebaixamento está acompanhando o lucro, entendeu? Então, Fábio, qual que é a melhor porcentagem de drawdown que eu posso verificar num robô? Eu aconselho até 30%. Mas Fábio, eu verifiquei um robô de vocês lá que tem 200% de lucro e tem um rebaixamento de 50%. Eu considero aceitável, porque fez 100% de lucro, saca o seu investimento, deixa trabalhando somente com a porcentagem do lucro, entendeu? Você vai estar operando com risco zero. E uma conta que tem mais de 200%, que já fez 2 vezes a banca, com rebaixamento de 50%, eu acho considerável, entendeu? Outra configuração importante que é bom ter no robô é a porcentagem de lucro que você tem que verificar no robô, a porcentagem de lucro ao mês e ao dia. Você pode verificar quantos por cento o seu robô faz ao dia e no total ao mês. E essa porcentagem de lucro também, você pode ter ela como configuração do robô. Em todos os nossos robôs a gente tem também, tá bom? A gente tem uma trava que você pode travar por porcentagem ao dia ou ao mês. Vamos supor, eu coloquei uma trava de 1% ao dia, ele bateu nessa trava e ele para de operar. Pô, mas aí é desvantagem, porque o robô vai parar de fazer lucro. Eu fiz um backtest num período de 3 anos, com qualidade de modelamento de 99%, até 2 anos é um bom período para você fazer. Eu coloquei um robô com uma trava de porcentagem de lucro e coloquei um robô sem trava. O robô sem trava teve dias que ele fazia uma porcentagem altíssima de lucro e teve dias que ele também fazia uma porcentagem, começava de manhã, já batia uns 2% de lucro, chegava à tarde, ele perdia toda a porcentagem de lucro e perdia um pouco mais, ficava no prejuízo. Já o robô com a trava, ele fazia o lucro e travava, então evitava que ele perdesse dinheiro. É uma trava muito interessante, eu gosto de trabalhar com essa trava de lucro. Outra coisa interessante você verificar, né, na hora de você for comprar um robô é o tempo de histórico. Eu aconselho um tempo de histórico de 2 anos, 1 ano, mas é muito difícil você achar algum robô com esse histórico, né? Ou então tem até robôs que têm esse histórico, mas são históricos não confiáveis. Então a partir de 6 meses ou então 3 meses já é o suficiente para você analisar o robô, como ele trabalha, se ele trabalha com martingale ou não, verificar a porcentagem de lucro e o rebaixamento. Outra coisa interessante que vocês têm que analisar é a curva de crescimento. Ver se ela está uma curva bonitinha, entendeu? Existem curvas que estão assim, chega a 10%, abaixa 1%, depois cresce mais um pouco, vai para 20%, abaixa 2%, cresce mais um pouco. É interessante. Agora não é nada legal você pegar um robô que tem lá, fez 30%, perdeu 20%. Aí fez 5%, perdeu 15%. Aí fez 100%, aí perdeu 60%. Então não é interessante, é legal quanto mais tiver curvada a curva de crescimento, tiver bonitinha, sem aquelas ondulações, né, de rebaixamento, melhor. Vamos lá. Eu vou ensinar vocês também a como instalar um robô, um indicador e um script. Até porque tem alguns robôs que só funcionam com alguns indicadores, então você vai ter que saber instalar. Por que usar um VPS? Você tem que usar um VPS porque se você usar no seu computador de casa, por mais que você tenha uma internet boa, tenha uma energia também, pode acontecer de acabar a energia, né? Mesmo se você tiver um gerador, uma hora pode pifar, acabar a energia, sua internet pode cair e tudo isso vai atrapalhar no desempenho do seu robô, entendeu? Se você tiver um servidor VPS, que é um computador virtual, seu robô vai ficar ligado lá 24 horas por dia e não vai ter problema com a internet nem com a energia. Isso ele vai ter um desempenho melhor. Estratégia Black Box. O que são essas estratégias? São estratégias fechadas, que você não sabe a estratégia, entendeu? Ao máximo que a pessoa pode falar, a estratégia é um seguidor de tendência, essa estratégia, esse robô é um robô scalper. Você nunca vai saber realmente como que é a estratégia. Já existem alguns outros robôs com estratégia abertas, que você sabe, é um robô de banda de Bollinger, entendeu? Value Chart, RSI, são estratégias que você vai saber, que você compra e pode configurar do seu jeito.
Eu vou ensinar também, mostrar para vocês que vocês podem criar seu próprio robô. Se vocês têm uma estratégia que tem um bom desempenho, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente desenvolve essa estratégia para vocês e a gente passa um orçamento. Durante o nosso curso, durante um mês, eu vou falar com vocês, com os nossos alunos, né? E vocês vão escolher um robô para eu criar. Eu vou criar esse robô, desenvolver esse robô gratuitamente para vocês, tá bom? Eu vou ensinar também no curso como fazer um backtest normal e um backtest otimizado. Um backtest normal é aquele backtest que você seleciona as configurações e faz, e o backtest otimizado você seleciona vários parâmetros e ele vai te falar qual foi a melhor configuração de cada parâmetro. É uma coisa bem interessante, te poupa muito tempo. Usando o TickStory. O que é o TickStory? É aquela ferramenta que deixa os nossos gráficos com qualidade de modelamento de 99,90%. Isso é fundamental para você que vai fazer backtests, tá bom? Até a próxima aula.